primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou sobre esse assunto numa entrevista à Fox News. Ele disse que não há nada de errado nessa ideia de Donald Trump de deslocar os palestinos de Gaza para outros países. O plano do presidente americano, destacamos aqui mais uma vez, amplamente criticado. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista Américo Martins, que já aparece aqui em tela com a gente. Antes de mais nada, bom dia, Américo, tudo bem? Olá, Carol, muito bom dia. Tirando um pouquinho do frio aqui, 3 graus em Londres. Um excelente dia para você e todo mundo que nos acompanha aqui. Gelado em Londres nesse momento. Américo Martins é conosco ao vivo. Américo, a gente está aqui com esse olhar para o Oriente Médio, esse olhar para os Estados Unidos, acompanhando agora as declarações de Benjamin Netanyahu e também de Donald Trump. E aí vou focar na figura do primeiro-ministro israelense, já que ele concedeu essa entrevista à Fox News, apoiando a ideia de Donald Trump. O quanto que esse tipo de declaração, essa entrevista, aumenta a fragilidade de um cessar-fogo, inviabiliza um acordo de paz, que é um dos temas que já tratamos ontem, inclusive, aqui no Novo Dia. Mas até esse olhar interno para o que está acontecendo em Israel. Esse tipo de declaração de Benjamin Netanyahu busca o próprio fortalecimento do premier, a sua permanência no poder em Israel? Carol, essas declarações do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu têm 2 objetivos principais. O primeiro é exatamente esse que você apontou, é fortalecer a sua posição dentro do governo israelense, é atrair eventualmente aqueles parlamentares de extrema-direita que deixaram o governo, faziam parte do governo de coalizão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas deixaram o governo em protesto justamente contra o acordo de cessar-fogo que foi assinado entre o premier e o Hamas. Esses políticos de extrema-direita em Israel defendem a pura e simples anexação da faixa de Gaza, da Cisjordânia, se possível, com a expulsão dos palestinos desses territórios. Eles dizem isso abertamente. Alguns deles chegaram a ser processados e condenados na justiça israelense a respeito desse tipo de declaração muito extremada. Então, esse é o primeiro objetivo do premier Benjamin Netanyahu. O segundo é tentar normalizar essa ideia. Quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dá essa entrevista para um canal simpático como é a Fox, ele disse que não existia nada errado nessa proposta do presidente Donald Trump. O problema é que o mundo inteiro vê os problemas dessa proposta, porque é uma proposta, segundo a legislação internacional, ilegal, porque forçaria a remoção de todo o povo da Palestina, ou uma grande parte do povo da faixa de Gaza, uma remoção forçada. Os críticos dizem que isso basicamente é uma limpeza étnica, ou seja, a remoção forçada de um povo de determinado território para ele ser ocupado por um outro povo. Esse é um crime internacional. E segundo a própria anexação da faixa de Gaza ao território dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que iria take over, ou seja, iria dominar a faixa de Gaza. E isso também é um crime na legislação internacional. Então, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que não há nada de errado, aspas, nisso, ele está ignorando a legislação internacional e ele está querendo normalizar esse tipo de ideia que foi absolutamente criticado por todos, a não ser pela extrema-direita em Israel, que, como eu disse, gostaria de anexar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, é uma proposta absolutamente polêmica. E tem um outro ponto, Carol, o premier Benjamin Netanyahu também disse o seguinte: qual é o problema dos palestinos? Deixarem a faixa de Gaza e eventualmente voltarem depois. O problema é que há 70 anos existem milhões de refugiados palestinos que não puderam voltar às suas propriedades depois da criação do Estado de Israel. Então, esse é um outro problema e os palestinos não aceitam essa remoção porque justamente a história mostra que eles jamais puderam voltar. Inclusive, metade da população da própria faixa de Gaza é composta de refugiados que foram se acumulando naquele território com as várias guerras no Oriente Médio. Vamos ouvir um trechinho do que disse o premier israelense Benjamin Netanyahu nessa entrevista para a TV Fox. But the actual idea of allowing first Gazans who want to leave, I mean, what's wrong with that? They can leave, they can then come back, they can relocate and come back, but you have to rebuild Gaza. If you want to rebuild Gaza, you can't have
This is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea, and I think it should be really pursued, examined, pursued, and done, because I think it will create a different future for everyone.